Nosotros estamos aqui esta manhã reunidos com vosotros em alabança ao Senhor para declarar que Ele vive, ressuscitou e vivo está. Para isto me gostaria ler a palavra de Deus com vocês. Por favor, recorra a vossa Bíblia e abra em Êxodo, capítulo de número 12 e versículo de número 27 da palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 12 e versículo de número 27 da palavra do Senhor. O tema para esta manhã não é outro sino Páscoa, pasaje. Pero nosotros vamos falar de la origen de la Páscoa em la Bíblia, donde todo empezó, e é claro que isto está consumado em Jesus e por meio de seu sacrifício em la cruz, pero vamos allá desde o princípio. Êxodo 12, 27, eu vou ler com vosotros em la nueva versión internacional. Diz assim: este sacrifício es la Páscoa del Senhor, que em Egipto passou de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Ao oír isto, los israelitas se inclinaram e adoraram al Senhor. Vamos orar a Deus. Allí donde tu estás, ore ao Senhor. Senhor, nosotros oramos a ti, damos gracias por tu palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, e eu sei que esta palavra de vida, de fé e de esperança está chegando este momento em centenas de hogares, e o Senhor, que é nossa Páscoa, vendrá a trazer paz e alegria a los corazones. Bueno, después de José ir hasta Egipto como esclavo, e os que leem a Bíblia conhecem muito bem esta história, vendido por seus hermanos. Ele chega em Egipto em esta situação, pero depois de alguns anos, chega a ser governador de todo o Egipto. Pero José morre, sua família baja hasta el Egipto, e depois de mais de 400 anos, o pueblo egípcio que era agora não tinha mais José como governador, passa a ser explorado não por el pueblo egípcio. El pueblo hebreu agora estava em uma situação de esclavitud, depois de cerca de 430 anos em esta situação. Deus levanta Moisés para liberar su pueblo de esta esclavitud. Pero vosotros sabem que o coração del faraó estava duro, hasta por la voluntad del Señor y por una permisión de Dios, porque dice la Biblia que Dios enmudeció el corazón. Entonces el corazón de Faraón estaba duro por la voluntad de Dios. Pero Dios intenta, por medio de plagas, hacer con que este hombre libere su pueblo de esta esclavitud. 10 plagas. Y esta que nosotros leemos ahora es la última de las 10 plagas, y es la muerte de los primogénitos. Es el último intento para que Faraón libere el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, para adorar a Dios y para ser libre de la esclavitud. En este último texto que nosotros en esta última plaga que nosotros veímos, há alguns elementos que eu quero falar com vosotros esta manhã. Por exemplo, há o pão sem levadura. É uma das coisas que esta família deveria comer. Además del pão sem levadura, esta família deveria matar um cordeiro e comer este cordeiro assado com pão e também com hierbas amargas. Estes elementos estão presentes na Páscoa judia. Pero todo isto apuntava para um novo pacto, um maior pacto, o pacto de la sangre de Jesus em la cruz del Calvário. O quarto elemento deste pacto é a sangre, porque nos ensina a Bíblia que eles deveriam correr a sangre del cordeiro e poner em el marco de la puerta, porque a la meia-noite o ángel de la muerte iba a passar. E las casas que tuviera la marca de la sangre del cordero, la muerte no
entraría. Estos son los elementos de la Pascua judía y de la origen de la Pascua. Entonces, ¿por qué los cristianos celebran la Pascua? Porque Jesús se sacrificó en la cruz por nosotros, justo en la fecha de la celebración de la Pascua judía. Y todos esses elementos apuntavam para Jesús. Eu quero falar um pouquinho acerca do pão sem levadura. Esse é o primeiro ponto desta manhã. O pão sem levadura na Bíblia é símbolo de um caráter, ou melhor, o pão com levadura, não? É o símbolo de um caráter corrompido. É o símbolo de contaminação. Já o pão sem levadura é o símbolo de pureza, puro. Não há contaminação em ele. Então, por isso, a ordenança de Deus é para que eles comessem de um alimento que não estava contaminado por la corrupção del pecado. Esse é o símbolo del pão sem levadura. E nós devemos, em estes dias, reflexionar, porque a vontade do Senhor é que nós presentemos a Ele com um coração puro, sem corrupção. Devemos ser apartados de las coisas deste mundo, porque pertencemos a Jesus. Por isso, o desejo do Senhor é que nós tengamos um caráter moldeado por el Senhor, trabalhado por el Senhor, porque Ele é puro e santo. E eu tenho uma boa notícia para vosotros esta manhã, que o Jesus que morreu e ressuscitou volverá muito pronto. Os sinais estão acontecendo, todo está preparado para o grande dia que o Senhor volverá para buscar sua igreja. Pero Jesus volverá por uma igreja pura, santa, irrepreensível em la presença do Senhor. Por isso é hora de santificar ao Senhor, é hora de buscar a pureza, santificar corpo, alma e espírito, porque diz a Bíblia que sem paz e la santificação nadie verá o Senhor Jesucristo. E eu quero que você e cada um de nós estejamos com o Senhor em este grande dia. Para isto, conserve puro, separado para o grande dia do arrebatamento da igreja. Outro elemento presente na Páscoa judia é as hierbas amargas. Estas hierbas amargas têm um significado. Era para que o pueblo judío, o pueblo hebreu, não olvidasse de la amargura de la escravidão. Ao comer estas ervas amargas, eles deveriam recordar de los tempos de esclavitud. Ao comer estas ervas amargas, deveria quedar presente em sua vida de onde Deus les sacou. Foi uma marca que Jesus deixou em eles, para que eles não olvidassem deste momento onde passaram e de onde Deus les sacou. Há coisas que Deus permite para que nós não vengamos olvidar de onde Deus nos sacou. Diz a Bíblia que Pablo tinha uma espina em la carne. Nós não sabemos bem que problema era isto. Um problema físico, de saúde, não se sabe muito bem. Pero disse que Pablo tinha isso com ele e acompanhava ele ao largo de toda a vida, aún sendo creyente, aún sendo cristiano. Porque Pablo deveria recordar ao mirar para isto, que ele todavia era um homem pecador, limitado, e há coisas que Deus permite estar com nós por toda a vida, para que nós não nos olvidamos de onde Deus nos sacou. Há também a cura del paralítico del tanque de Betesda. Diz a Bíblia que este homem foi dado a ele a responsabilidade de carregar a cama al fim de la sanidade e del milagro, porque esta cama era um memorial. Todas as vezes que esse paralítico mirava esta cama, ele recordava de onde Jesus le sacou. Todas as vezes que o povo de Israel comia ervas amargas, eles recordavam de onde Deus lhe havia sacado. E nós não podemos olvidar de onde Deus nos sacou. Por isso, há dias como estes, há dias amargos, dias malos, para que nós podamos mirar hacia atrás
e recordar de onde Jesus nos sacou. Há outro elemento muito importante em esta Páscoa judía, que é o cordeiro, e o cordeiro muerto. Dice a Bíblia que o cordeiro deveria ser de 1 ano, deveria ser perfeito, deveria ser muerto, assado, comido em família. Se a família fora muito pequena, compartir com outra, não deixar nada e coger a sangue deste cordeiro. Nós sabemos muito bem quem é nosso cordeiro. Juan el Bautista, em el capítulo 1 e el versículo de número 29, quando ele mira Jesus vindo em direção a ele, ele diz, se acercando a ele para o batismo, ele diz: aqui têm al Cordeiro de Deus, que quita el pecado del mundo. Los hebreus sacrificaram um cordeiro, pero Jesús se hizo cordeiro em nosso lugar. E diz a Bíblia que este cordeiro, que é Jesus, não cubre o pecado. Esse é o cordeiro do antigo pacto. O cordeiro deste novo pacto quita o pecado del mundo. O cordeiro foi morto em nosso lugar para pagar a fatura de nossos pecados, para quitar de nossos ombros a carga que o pecado traía para nós. Por isso o Senhor diz que tomem sobre vosotros mi yugo, porque ligera es mi carga, porque pesada es la carga del pecado, porque el cordeiro, por isso o cordeiro morreu para sacar de nós toda a carga de pecado. Somos livres para adorar ao Senhor, porque Ele pagou o preço de la fatura del pecado. Isaías, quando habla acerca del cordeiro, em el capítulo de número 53 e el versículo de número 7, Isaías diz que ele foi maltratado e humilhado, nem sequer abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadeiro, como oveja emudeceu ante seus transquiladores, e nem sequer abriu sua boca. Esse é nosso cordeiro, que foi morto por nós outros, sem abrir a boca, como um cordeiro é morto. Ele se sacrificou, deu a vida para que hoje nós outros estivéssemos aqui. Esse cordeiro que foi morto com os hebreus em la Páscoa, que apuntava para o plano perfeito de Jesus, pero há um elemento muito importante deste cordeiro, que é a sangre del cordeiro, e foi sacada a sangre deste cordeiro para poner em el marco de la puerta de las casas. Nós sabemos que um dos símbolos de la sangre em la Bíblia, como nos ensina Levíticos capítulo 17 e o versículo 11, é vida. La sangre é uma representação de vida. Por isso algumas pessoas não entendem, porque para algumas pessoas la sangre é morte. Pero a luz de la palavra do Senhor, la sangre é vida. Porque foi por meio de la sangre em el marco de la puerta de los hebreus que el ángel de la muerte não entrou. Esta sangre foi a marca que ha preservado a vida de los primogênitos del pueblo hebreu. Por isto a sangre de Jesus derramada em la cruz para nós é vida. Porque é a marca de la sangre de Jesus em tu vida que hace com que você tenha vida eterna. Isso não vem de nós outros, não é de nós outros. Diz a Bíblia que isto é por graça. Sois salvos por graça. É a graça que nos alcançou, é um favor não merecido, é a sangre de Jesus que nos livra de la muerte eterna. Assim como o povo hebreu se quedou livre de la muerte de los primogênitos, nós nos quedamos livres de la muerte eterna por la sangre de Jesus. Agora a pergunta é: se você tem a marca de la sangre de Jesus em sua morada, em sua habitação ou não? Porque se estamos marcados por la sangre de Jesus, pertenecemos a Ele. E quando o dia do arrebatamento da igreja chegar, ou nós partimos desta vida, estaremos com Ele em las mansões celestiais. É interessante pensar
que el pueblo hebreo tuvo una recomendación de Moisés y del propio Dios, semejante a la orientación que tenemos en estos días. Y la recomendación era ir para casa, quedar guardados en casa, con la puerta marcada por la sangre del Cordero, porque a la medianoche el ángel de la muerte iba a pasar. Los que tuvieron la marca estarían libres. Es interesante pensar que hoy las autoridades, la recomendación que dan a cada uno de nosotros es semejante. El lugar más seguro para estar es dentro de nuestra casa. Ahora hay algo muy importante para los cristianos. Y esta pregunta nosotros debemos hacer. Yo tengo la marca de la sangre de Jesús en mi vida. Porque casa, habitación en el Nuevo Testamento somos nosotros. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La pregunta es si nosotros estamos marcados por esta sangre. Si nosotros estamos guardados por esta sangre. Porque não é muito distinto desta época. A morte está passando. E a morte está passando em muitos hogares, em muitas famílias. Está correndo muitas pessoas em vários países. Minha oração esta manhã é que a sangre del Cordeiro Jesucristo esteja em sua vida, para que a morte não tenha poder sobre ti. E aunque nós outros estamos seguros que um dia passaremos desta vida para a outra, também estamos seguros de la vida eterna. Agora, a diferença e a grande diferença entre este Cordeiro de la Páscoa judía e o Cordeiro Jesus de la Páscoa cristiana é que nosso Cordeiro não está muerto. Nós outros leemos al princípio do culto aqui. E como eu sei que a transmissão começou, tivemos que volver com a transmissão, eu quero ler este texto para terminar esta predicação e orar com vós outros. Lucas capítulo de número 24 e o versículo 1. Lucas 24, 1 habla acerca de nosso Cordeiro. Mira o que passou com nosso Cordeiro em um dia de domingo como hoje. Um dia de domingo por la manhã como estes. Antes de ler este texto de Lucas 24, 1, eu quero dizer que Jesus Cristo ha venido para liberar de toda a esclavitud. A esclavitud espiritual, pero também a esclavitud humana. As mulheres, em esta época aqui, eram tratadas como objetos. E infelizmente em algumas religiões são assim hasta hoje. Pero Jesus Cristo ha venido para liberar as mulheres de la opressão e de la esclavitud de los hombres. Por isso, as primeiras a tener el comunicado que Jesus estava vivo foram as mulheres, porque diz a Bíblia que o primeiro dia da semana, muito de manhã, as mulheres foram ao sepulcro levando espécies aromáticas que haviam preparado. Encontraram que haviam sido quitada a pedra que cobria o sepulcro, e ao entrar não hallaram o corpo del Senhor. Mientras se perturbavam que havia passado, se lhes apresentaram 2 homens com roupas resplandecentes. Assustadas se prostraram sobre su rostro, pero eles disseram: porque buscam ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo de Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores e ser crucificado, pero ao terceiro dia ressuscitará. Esta manhã não é uma manhã de luto, não é uma manhã de tristeza, é uma manhã de alegria e celebração. Todo o mundo celebra que Jesus Cristo ressuscitou. Nós não estamos seguros se foi esta fecha. Isto não nos importa. O mais importante é que Jesus ressuscitou, vivo está, e nós estamos aqui reunidos, aunque conectados de forma virtual, para declarar que os anos passaram, mais de 2000 anos passaram, pero a igreja sigue viva, triunfante, fuerte, porque a igreja é de Jesus.
La iglesia não pertenece ao pastor, não pertenece ao MSBN, a nenhuma denominação evangélica. Jesus é o pastor da igreja. Por isso Jesus mantém a igreja. Nada pode parar a igreja de Jesus. As crises econômicas não pararam a igreja. Os impérios, os poderosos impérios babilônicos, os poderosos impérios romanos não pararam a igreja de Jesus. Por isso esta manhã é uma manhã de festa e celebração e adoração ao Senhor. As pandemias não pararam a igreja. As pandemias não pararam a igreja de Jesus. Aún em esta situação tão difícil, a igreja sigue viva, a igreja sigue forte e a igreja sigue avançando. Eu quero pedir a la hermana Rafaela que cante a primeira alabanza que cantou esta manhã, porque alguns de vosotros não assistiram. Então, nós vamos alabar ao Senhor com a hermana Rafaela com a primeira alabanza, a primeira que ha cantado esta manhã. E eu quero te invitar aí, você com sua família, se está sentado, pode quedar em pé, levantar um pouquinho do sofá. Não sei se estar na cama, eu creio que não, mas se está, levante também da cama. Não? E se quedar em pé com sua família, se você puder abraçar sua família, correr as manos da pessoa que está aí, como se estivessem na igreja. Nós estamos em um culto de adoração a um Deus vivo. E eu quero que você cante, alabe ao Senhor junto com nossa irmã Rafaela. E depois eu quero vir aqui para orar por vosotros e por las famílias. Amém? Vamos alabar ao Senhor. Aleluia. Vamos declarar que Ele é digno e santo. Aleluia. Este Cordeiro que ressuscitou e vivo está. Aleluia. Graças, Senhor, por tu amor, por tu sacrifício, Senhor. Graças. Cordero inmolado en la cruz, nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo Cordero inmolado en la cruz, nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Diga que Ele é santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quem fue, quem es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, el único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quem fue, quem es y quien vendrá.
glorioso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable. Tus misterios glorioso Orar ao Senhor, allí donde tu estás em su hogar, ora ao Senhor. Senhor, nosotros te alabamos, rendimos a ti graças e adoração por esta manhã, Senhor, por tu sacrifício em la cruz del Calvário, por la muerte e